Bem-vindos mais uma vez. Começando então a nossa primeira aula. Ela está dividida então em 3 vídeos. Esse primeiro é onde eu vou apresentar mesmo o conteúdo da aula, introdução, atividades, e depois mais 2 vídeos baseados em tutoriais, então já direto no matemática, tratando do básico do matemática e também depois das equações diferenciais. Bom, o objetivo dessa aula em específico é então escrever e solucionar equações diferenciais para a descrição do oscilador harmônico amortecido ou movimento harmônico amortecido, como desejarem. Bom, e os secundários é então aprender, lógico, o básico da linguagem da matemática, né? A gente vai trabalhar mais com a parte analítica hoje, definir funções, como que define as variáveis também, né? Gerar gráficos e assim por diante. E também já fazer então um mergulho aqui em equações diferenciais, já dentro do software matemática e aprender as funções do matemática que fazem as soluções dessas equações diferenciais. E um dos desafios, então, né? Aqui está o nosso cerne aqui das atividades e a cereja do bolo aí, né? Como desafio, motivação para chegar ao final das atividades seria, então, através da solução da equação diferencial do oscilador harmônico amortecido, vocês conseguirem então explicitar, né, identificar as equações aproximadas que a gente aprende lá nos livros básicos dos casos específicos de amortecimento. Tem o subcrítico, o crítico e o supercrítico. Certo? Então, quais são as atividades dessa aula? Então, primeiramente, acabando essa aula aqui, né, esse vídeo aula aqui, vocês vão para os vídeos tutoriais, está denominado lá vídeo 2 da aula 1, vídeo 3 da aula 1, certo? Primeiro, o que eu falei lá, é o básico da matemática, como uso o help principalmente, assim por diante, fazer gráficos e tal. E o outro vídeo dedicado aí a como trabalhar com equações diferenciais, certo? E já usando aí, vou usar aí o MHS como exemplo. E o trabalho de vocês vai ser, então, começar a implementar o oscilador harmônico amortecido. Então, vai caber a vocês, eu não vou fazer isso, é a parte teórica suas aí, também fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o oscilador harmônico amortecido, né, o movimento harmônico amortecido, como desejarem, né, no caso, né, em que o amortecimento é proporcional à velocidade. Tá? Então, tem vários tipos de amortecimento, o mais tratado é o proporcional à velocidade, né, naqueles que você tem aí um fluido viscoso, seja ar, água, algo do tipo aí que está brecando esse seu movimento no sistema massa-mola ou até num pêndulo aproximado, certo? E estudar lá então, né, achar um material aí de referência bibliográfica que te dê aí subsídio para entender o que significa o subcrítico, crítico e supercrítico, como se vocês já não soubessem, né? Bom, vamos lá. Qual vai ser o entregável de hoje, né? Então, desculpa, aqui, na verdade, o entregável, né? Vocês vão ter o roteiro no próximo slide, mas vocês vão seguir, então, aqui o roteiro que está no próximo slide e vai entregar somente o notebook, tá? Então, esse vai ser entregável, somente o notebook, vocês vão entregar no Classroom, com aquele nome que eu já falei lá na aula 0, né? Lembrando que aqui, então, específica da aula 1, o número do grupo, o número da turma, assim por diante, aqui está o exemplo, então para nunca errar isso daqui, tá? E não esquecer de colocar em cada notebook aí o cabeçalho com os nomes de cada um, nomes e e-mail de cada um dos integrantes do grupo. Então vamos lá para o roteiro, certo? Então, a partir daqui vocês vão lá, vão ver o tutorial, né, certo? São uns vídeos curtos, mas aí vocês voltam aqui
e vão olhar aqui com calma para ver, para ir matando ponto a ponto, fazendo lá no seu matemática, no seu notebook, certo? Então, você vai criar um novo notebook e vai então escrever a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido. Vocês vão lá nas suas referências, vão propor a forma de escrever com as variáveis que vocês entenderem, tá? Tá aqui a sugestão de alguns nomes aqui, para a gente não se confundir, vocês vão pegar o livro de vocês, pode estar um pouco diferente. Mas então, lembrando que considera o amortecimento proporcional à velocidade, que é a resistência de um fluido ao movimento de um corpo. Tudo bem. Próximo ponto é obter a solução dessa equação diferencial. Então, você escreveu, você já sabe como escreve, porque no tutorial 2 já está lá, né, por causa do MHS, você só vai agora fazer do MHA, né? Você agora vai fazer a solução, também já foi explicado isso daí lá no tutorial 2, certo? O vídeo 3, né, que é o segundo tutorial. E aí, o interessante é vocês, né, deixarem aí, fazer essas soluções aí e as condições de contorno de forma que você tenha esses parâmetros aqui livres como variáveis, não numéricos para ficar preso em um único caso, para vocês poderem trabalhar com esses parâmetros aí, né, de forma a manipulá-los e gerar gráficos que sejam até animados, né? Então, e a partir desse ponto, você então pode gerar 3 gráficos ou um único gráfico que você consiga animá-lo, né? Para poder fazer a entrega, mesmo que você faça um só animado, copie e cola as células lá para poder deixar bem claro os 3 tipos de amortecimento, tá? Então, vocês vão ter esses 3 parâmetros, pelo menos aí, né? Pelo menos esses parâmetros aí para poder fazer a variação deles, os ajustes deles, não é ajuste ainda, mas a manipulação deles. E fazendo a manipulação, vocês têm que explicitar então via gráficos o que seria representativo de um amortecimento subcrítico, um amortecimento crítico e um amortecimento supercrítico, tá? Vocês têm lá a referência de vocês e vocês têm aí como fazer então olhando o tutorial. Também no tutorial está lá ensinando vocês a parte básica lá, como é que a gente formata o notebook, né? Utilizando célula de texto, divisão de seção, né? Tudo isso daí em locais apropriados, né? Para poder fazer uma explicação do que foi feito em cada célula. Então, o notebook não pode vir pelado só com as equações matemáticas, né? Com a célula de input e a célula de output. Tem que ter células de texto contornando elas, né? Divisão de seção. Olha, a partir daqui eu vou fazer o desafio, a partir daqui eu estou fazendo os gráficos, aqui eu estou fazendo a revisão bibliográfica, tá? Ele trata-se, dá para se tratar como se fosse até um Word, lá, um processador de texto, para vocês ficarem livres lá para explicar o melhor possível, não só fazer comentário de um programa, mas fazer a parte de explicação da física, da matemática que vocês estão usando. Isso daqui vai ser avaliado também. Bom, e por último, temos o desafio da aula, né? Então, feito isso daqui, você garantiu o mínimo, né, até o item 4, e aí tem um desafio que a gente tem lá um ponto bonificador, lá, né, 2 pontos bonificadores aí, que ao final então do notebook, você separa aí por uma quebra de seção lá, né, como já vai ser ensinado lá no tutorial. Você nessa seção então lá, uma célula, 2 células, quantas células você precisar lá do matemática, desenvolver então a partir da equação diferencial geral que você usou aqui, né, aplicando as condições matemáticas de cada caso, né, para amortecimento crítico, supercrítico, assim por diante, você então explicitar as equações específicas de cada tipo de amortecimento. Então, colocar algumas aproximações, né, e trabalhar matematicamente, usando o matemática, tá dentro do matemática, explicando o que vocês estão fazendo, para deixar explícito, então, as equações que a gente encontra nos livros de cada um dos casos aí, certo? Lembrando, esses 3 casos aqui vão vir de uma única solução geral dessa equação diferencial que vocês forem colocar lá, certo? Colocando as condições, vocês podem, então, explicitar cada caso. E aqui está o peso, então, de cada um dos itens, certo? Então, até o item 4 a gente já
soma aí 10 pontos, esse último item aí é a bonificação. Então, ó, você pode até atrasar um minutinho lá na entrega, se você garantir que acertou tudo, você continua com um 10 lá na entrega de vocês. E aqui eu deixo o último slide, então, de dica, certo? Tá lá, a gente, né, no próprio tutorial lá, vocês vão ver essa célula lá, tá? Não sei se exatamente essa com amortecimento, tá? Aqui é o caso exatamente que vocês precisam trabalhar, então usando esse manipulate que vocês vão ver lá no tutorial, mas já fazendo aí, então, tem umas dicas aí de como pode ser feito, né? Não estou mostrando aqui a equação que vocês vão ter que mostrar, mas aqui já estão as variáveis, aí você pode variar aqui. Aqui tem um caso de um dos amortecimentos, tá? Então, é uma dica, tá? Use ou não, tá aí. E aqui, lembrando quais são as condições, né, de uma das referências aqui, né, que a gente tem. Eu já peguei lá para vocês aqui, mas para fazer como lembrete. Vocês vão ter aí, vocês vão fazer revisão bibliográfica, vão ver aí quais são as aproximações, quais são os casos, levando em consideração os valores das variáveis aí, né? Feito, então, pela aula 1.